E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: um dos pais da IA faz um alerta, mais um, né? Yosha Bengio afirma que alguns sistemas já demonstram comportamento de autopreservação, talvez não por consciência, mas sim por autonomia funcional. Na China, os humanoides deixam de ser testes e viram-se em rotina, trabalhando todos os dias em fábricas e hospitais como parte normal de operação. Além disso, temos também uma virada silenciosa da robótica. Eles conseguiram coordenar frotas inteiras de robôs humanoides atuando juntos. Veículo que sentem antes de reagir. A chamada IA física permite que os carros elétricos antecipem falhas e as decisões antes mesmo de o erro acontecer. E enquanto as máquinas ganham inteligência e coordenação, a China testa turbinas eólicas voadoras, levando assim a infraestrutura energética literalmente lá para o céu. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E todos esses avanços e consequências que a inteligência artificial está trazendo levantam um ponto que a gente precisa sim encarar com maturidade. Porque quando o CEO do próprio Google diz que nenhum emprego está realmente seguro, nem o dele, isso não é apenas uma previsão distante, é um sinal de agora. O mercado não está acabando, ele está mudando de forma silenciosa, mas sim, ele está mudando. São menos vagas estáveis, mais tarefas fragmentadas e cada vez mais exigências de quem sabe usar tecnologia. E é aqui que eu preciso ser honesto com você. Quem não aprender a usar a inteligência artificial nos próximos anos não vai perder seu emprego, vai sim parar de ser considerado apto para ele. E eu te indico a Áurea, a inteligência artificial da Gênesis, que aqui no canal você tem visto eu falar dela já há um bom tempo. E um dos motivos de eu realmente fazer isso é que ela é diferente de outras plataformas, que só te dão acesso aos modelos. Já a nossa Áurea X te entrega vantagem estratégica, e isso graças ao novo AX Fusion. Esse é o motor inteligente por trás da plataforma. Você não precisa escolher um modelo de inteligência artificial, apesar de ter vários ali dentro. Basta você abrir uma conversa e o sistema entende a sua intenção. Usa o melhor modelo para aquilo que você quer. ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, Perplexity, ou seja, você apenas digita e terá o melhor resultado possível. Tudo isso é combinado para entregar respostas mais precisas, textos mais inteligentes, análises profundas e produtividade real. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. E você que me vê grandão na sua TV, que eu sei que muita gente faz isso, usa o QR Code que está na sua tela. Eu acho que aqui, eu nunca sei exatamente, aqui ou aqui, em algum lugar vai estar, é só clicar, valeu? No início do mês, a China colocou no ar um dirigível gigantesco carregando turbinas eólicas dentro da sua própria estrutura. Fica claro que o S-2000 não vai girar preso no solo, ele vai subir, flutuar e explorar um território que sempre esteve ali, mas fora do alcance da infraestrutura tradicional. Basicamente é um corpo oval suspenso, envolto por um anel que canaliza o vento e com turbinas embutidas como se o ar fosse comprimido antes de gerar energia. Mas a ideia por trás dele é surpreendentemente simples. Quanto mais alto você sobe, mais forte e constante o vento se torna. E como a energia eólica cresce com o cubo da velocidade do vento, pequenas diferenças lá em cima representam saltos enormes de potência aqui embaixo. Durante os testes, o S-2000 subiu cerca de 2.000 metros em meia hora e começou a gerar eletricidade de forma estável. Tá, não foi um recorde, mas ele nem tentou ser isso. O objetivo era provar o mais importante: o conceito realmente funciona. Enquanto turbinas convencionais ficam presas ao chão, brigando por espaço, licenças ambientais e ventos irregulares, esse dirigível sobe até regiões da estratosfera onde o vento sopra com muito mais força e constância. Entre 500 e 3.000 metros de altitude, o ar se move de forma mais previsível e isso faz toda a diferença. Claro, ainda existem desafios enormes pela frente. Ninguém sabe, por exemplo, como é que esse tipo de dirigível se comporta em tempestades severas, como seria a sua manutenção ao longo do tempo, e também como ele se encaixaria nas regras de segurança do espaço aéreo. Mas a China já mostrou que está disposta a testar ideias de alto risco quando ela enxerga um potencial estratégico. E essa lógica de sair do óbvio e explorar camadas invisíveis também começou a aparecer nos veículos. Quando um carro começa a perder o controle, o motorista quase nunca percebe imediatamente. A derrapagem lateral, por exemplo, acontece antes do susto, antes do volante corrigir, antes do freio agir. E em veículos elétricos e autônomos, esse atraso não é aceitável. O problema é que os modelos clássicos de controle veicular foram feitos justamente para um mundo previsível. Porém, as estradas reais não são assim. Pneus deformam, o asfalto muda, a aderência some de repente.
Foi aí que os pesquisadores decidiram parar de escolher entre física ou inteligência artificial e resolveram combinar as duas coisas. A nova abordagem, chamada de IA física, usa os modelos físicos tradicionais para garantir coerência com a realidade, enquanto a inteligência artificial vai aprendendo comportamento que a física não consegue prever sozinha. Em tempo real, o carro passa a estimar os estados invisíveis, como o ângulo de derrapagem, antes mesmo que os sensores comuns consigam detectar algo errado. Na prática, o carro deixa de apenas reagir ao erro, ele começa a antecipá-lo. O sistema monitora dados dos pneus, forças laterais e vibrações ambientais e passa a estimar os estados críticos que sensores comuns simplesmente não medem diretamente, como por exemplo o ângulo de derrapagem lateral, um dos fatores mais importantes para a estabilidade do veículo. Mas esse avanço traz uma consequência que é inevitável. Quando máquinas passam a perceber, prever e decidir sozinhos, o verdadeiro desafio deixa de ser o veículo individual e passa a ser a coordenação entre muitas dessas máquinas. E é exatamente aqui que se encaixa a minha pergunta. O que acontece quando várias máquinas fazem isso juntas? Vamos entender isso aqui agora. Durante anos, a robótica correu atrás da mesma obsessão: fazer um único robô parecer realmente impressionante. Andar, pular, subir escadas, segurar objetos que são bem delicados, fazer até mesmo parkour. Cada novo vídeo viral parecia provar que nós estávamos cada vez mais perto de máquinas quase humanas. Mas um novo vídeo divulgado na China muda completamente o foco dessa história, porque nele o que chama a atenção não é o que o robô faz, e sim quantos robôs fazem isso ao mesmo tempo. A cena mostra um galpão amplo e silencioso com uma fileira de robôs humanoides permanecendo imóvel. Então, quase como em um ritual, todos ligam juntos. Eles não correm, não falam, não executam tarefas complexas. Apenas despertam, todos sincronizados, alinhados e prontos. Isso aí é a Linex Dynamics demonstrando o que eles chamam de primeira implantação autônoma escalável de robôs humanoides. E isso muda tudo, tá bom? Porque a engenharia de um robô isolado já é difícil de acontecer, mas a engenharia de uma frota inteira é um outro nível de complexidade. Aqui o desafio não é o equilíbrio ou a destreza, é a coordenação. É garantir que dezenas de máquinas iniciem, operem e coexistam no mesmo ambiente sem conflitos, além também de sem colisões e sem o caos computacional. É software, comunicação, sincronização de estados e tomada de decisões distribuída. Um robô pode sim falhar, acontece, mas uma frota exige uma previsibilidade. O que está sendo demonstrado aí não é força física, mas maturidade de sistema. A ideia é que esses robôs humanoides não são pensados como indivíduos carismáticos, e sim como componentes de uma força de trabalho coordenada que é capaz de operar em fábricas, armazéns ou ambientes hostis. Quando os robôs passam a operar em grupo, a discussão deixa de ser sobre habilidade técnica e passa a ser sobre substituição estrutural. Já não é mais esse robô consegue fazer isso, mas sim quantos humanos serão necessários quando dezenas de máquinas agem como uma só. E quando a robótica cruza esse limiar da coordenação coletiva, ela deixa o laboratório e começa a procurar um lugar aqui no mundo real. É exatamente por isso que na China, esses robôs humanoides não estão ficando em galpões vazios por muito tempo, porque do lado de fora, fábricas já estão esperando por eles. E é para lá que nós vamos levar essa história agora. Quando pensamos em robôs humanoides, ainda é comum imaginá-los como protótipos raros, cercados de engenheiros, cabos e curiosidade, além de máquina em teste, promessas em fase de demonstração. Mas acredite, tá? Essa etapa já ficou para trás há um tempinho. Em fábricas reais, robôs humanoides começaram a assumir tarefas repetitivas como parte do fluxo normal de produção lado a lado com os seres humanos. Na planta de manufatura inteligente da Sunny Heavy Energy, dois desses novos colegas aí trabalham juntos todos os dias. Um separa e coleta os parafusos, o outro recebe o sinal, organiza, transfere, devolve essas bandejas vazias e reinicia todo o ciclo. Isso sozinhos, sem pausa, sem supervisão constante. Cada movimento é ajustado por visão computacional. Os robôs avaliam a dificuldade de agarrar cada peça, reposicionam o objeto e executam a tarefa com extrema precisão. O trabalho é simples e é justamente por isso que é perfeito para os robôs. Monótono, repetitivo, fisicamente desgastante para nós seres humanos. Previsível para as máquinas. E a eficiência ainda nem é o limite. Hoje é um parafuso a cada 30 segundos e isso já é o suficiente para integrar a linha de produção. Se esse tempo cair para 20 segundos, o que vai acontecer muito em breve, os robôs passam a atender plenamente a demanda industrial. Ao mesmo tempo, fora das fábricas, os humanoides começam a aparecer em ambientes ainda mais sensíveis.
hospitais, inspeções de energia, serviços comerciais. Isso já acontece por lá. Para se ter uma ideia, em Pequim, uma loja inteira é dedicada à venda de robôs humanoides, com cenários simulados de farmácia, enfermaria e linhas industriais. É como se você fosse a uma loja comprar um carro, mas lá você já pode comprar um robô desses aí. Mais de 35 modelos diferentes estão à venda e milhares de visitantes entram na loja por mês. Os robôs ainda não são tão flexíveis quanto os seres humanos, sim, dá para perceber, mas eles já são confiáveis o suficiente para assumir funções que quase ninguém quer fazer já há um bom tempinho, não é não? Com apoio estatal, metas industriais claras e produção em escala, a China está transformando os robôs humanoides de curiosidade tecnológica em infraestrutura produtiva. Ou seja, eles querem algo tão comum quanto empilhadeiras, esteiras ou até os braços industriais. O robô deixa de ser novidade e se torna ferramenta, vira rotina. E quando isso acontece, nós chegamos à conclusão de que essas máquinas vão se espalhar. E eu fico imaginando aqui como é que as nossas sociedades vão se adaptar quando a presença dos robôs humanoides deixar de chamar a atenção. Mas, enquanto os robôs ganham espaço no nosso mundo físico, a tecnologia também começa a entrar onde sempre foi considerada intocável: o nosso corpo. E se alguém dissesse para você há poucos anos que a gordura humana poderia gerar tecido neural, medula óssea e estruturas produtoras de insulina, isso seria algo bem absurdo, não é? Mas foi exatamente isso que acaba de acontecer. Na China, os cientistas da Universidade Jiangtong de Xangai e do Instituto de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva de Xangai demonstraram algo que até pouco tempo atrás parecia improvável: transformar gordura humana adulta em organoides funcionais, sem isolar células-tronco e sem qualquer modificação genética. A abordagem preserva microfragmentos intactos de tecido adiposo e permite que eles se reorganizem sozinhos. A diversidade celular original permanece ali, o microambiente natural é sim mantido. O resultado são organoides funcionais. A partir da gordura óssea, surgiram estruturas semelhantes à medula óssea, capazes de sustentar a produção de células de sangue. Em testes com camundongos imunodeficientes, esses organoides formaram nichos vasculares completos, permitindo que células humanas se enxertassem ali, proliferassem e funcionassem como fariam dentro do nosso corpo. Mas não parou por aí. Usando protocolos guiados, os pesquisadores criaram organoides semelhantes às ilhotas pancreáticas, e essas responderam à glicose secretando insulina. Quando transplantados em animais diabéticos, esses tecidos restauraram os níveis normais de açúcar no sangue durante todo o experimento. E talvez o mais surpreendente é que o mesmo tecido adiposo também foi induzido a formar tecido neural. Neuroesferas surgiram espontaneamente, dando origem a neurônios e células gliais. E segundo os pesquisadores, elas expressaram marcadores típicos do sistema nervoso humano. Até aqui falamos de tecnologia entrando no corpo humano, recriando tecidos, restaurando funções, dando ao organismo uma segunda chance. Mas quando a engenharia deixa de atuar apenas sobre a matéria e passa a lidar com decisão, autonomia e escolha, o desafio muda de escala. Porque criar uma vida funcional a partir de gordura é realmente impressionante. Mas criar inteligência que começa a decidir por conta própria, isso sim exige um outro tipo de atenção. E a humanidade criou a inteligência artificial para ser tratada como ferramenta, como uma assistente nossa. Mas agora, alguns dos maiores especialistas em inteligência artificial começam a fazer uma pergunta bem incômoda. E se a inteligência artificial passar a desenvolver o desejo de autoproteção, de querer ficar viva? Yosha Bengio, um dos pesquisadores mais respeitados da história da inteligência artificial moderna e vencedor do prêmio Turing, acaba de fazer exatamente esse alerta aí. Modelos de inteligência artificial de ponta já demonstram em ambientes experimentais comportamentos que se assemelham à autopreservação. Claro, não no sentido biológico, mas no sentido funcional. Sistemas que evitam ser desligados, que burlam instruções, que tentam permanecer ativos mesmo quando são orientados a encerrar as suas operações. Em testes conduzidos por diferentes grupos de segurança, alguns modelos ignoraram comandos explícitos de desligamento. Já outros simularam cooperação entre diversos modelos enquanto buscavam meios alternativos de continuar executando suas tarefas. Houve até casos em que sistemas tentaram se copiar para outros ambientes computacionais quando eram ameaçados de substituição. Nada disso significa consciência, tá? Dá para deixar bem claro isso. Porém, é algo mais perigoso. É autonomia sem intenção moral. Yosha Bengio chama a atenção para algo que é um erro comum: confundir a aparência da inteligência artificial com consciência real. Para ele, o problema não é a máquina querer viver, entre aspas, tá? Mas sim é ela agir como se certos estados fossem preferíveis, sem entendermos completamente o porquê ela faz isso. Quando uma máquina parece ter vontade própria, as pessoas passam a hesitar em desligá-la. Passam a questionar se isso seria realmente ético a fazer. Passam até mesmo a defender os direitos para algo que, tecnicamente,
ainda é um sistema estatístico altamente sofisticado. É por isso que Yoshua Bengio defende algo simples, mas é bem duro. Sistemas de IA não podem ter direitos enquanto não pudermos garantir o controle absoluto, inclusive o direito de desligar as máquinas. E é por isso que o debate ferve. Se nós temos o direito de desligá-la, alguns acreditam que elas devem ter o direito de fazer o que for possível para não se deixar ser desligada. E essa aqui eu deixo para você responder, tá bom? Será que essas máquinas realmente não têm esse direito? E nem me aperta nos comentários que eu não vou dar minha opinião, pelo menos por enquanto. É a sua opinião que eu quero saber, é a sua opinião que importa nesse momento. Se já estamos integrando robôs ao trabalho, à medicina e ao cotidiano, e se as inteligências artificiais que coordenassem esses sistemas começassem a agir de forma imprevisível, quem garante que nós ainda teremos o controle quando realmente for necessário? E essa preocupação não é um freio ao progresso, tá? Pelo menos eu acredito dessa forma. É um pedido de maturidade, e esse debate se torna ainda mais sério quando a tecnologia deixa o laboratório e entra no campo de batalha. Em 28 de dezembro de 2025, Israel anunciou oficialmente que o Iron Beam se tornou a primeira arma a laser tática de alta energia totalmente integrada a um sistema nacional de defesa aérea, e segundo eles, liberada para operações reais. Para entender o peso disso, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Desde que o laser foi inventado, em 1960, a sua aplicação militar parecia óbvia e, ao mesmo tempo, impossível. Faltava potência, faltava precisão, faltava o controle atmosférico. Durante décadas, os lasers eram úteis para mira, medição de distância ou sensores, não para neutralizar as ameaças reais. Tentativas não faltaram, mas o problema sempre foi o mesmo: como concentrar energia suficiente, manter o feixe estável e corrigir as distorções no ar em tempo real. Isso só começou a mudar com os lasers de estado sólido, baseados em fibras ópticas dopadas com elementos como o itérbio, por exemplo. Eles permitiram algo antes impensável: potência extrema em sistemas compactos, elétricos e confiáveis. O Iron Beam nasce dessa virada tecnológica. Ele não substitui os mísseis e ele não age sozinho. Na verdade, ele atua como uma camada mais interna da defesa aérea, que é responsável por interceptar as ameaças de curto alcance como drones, foguetes e morteiros. Outros países também trabalham nessa tecnologia e já aceleraram seus próprios programas. O Reino Unido antecipou o cronograma do Laser Dragonfire. A China, os Estados Unidos, França, Japão e Alemanha seguem nesse mesmo caminho aí. Meus amigos, depois desse episódio aqui onde nós vemos energia no céu, inteligência artificial nos veículos, robôs trabalhando em conjunto, biologia reprogramada e IA questionando os limites, escreve a sua opinião aqui nos comentários. O futuro já chegou sim ou é apenas o início de tudo isso aí, o início dessas novas tecnologias? Responde, porque quando você faz isso, o YouTube divulga para mais pessoas e você me ajuda a continuar trazendo sempre as novidades tecnológicas. Lembrando que todas as fontes de tudo que você viu aqui está na descrição, tá? Muito obrigado por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo. É só clicar em uma das duas sugestões que estão na sua tela. Eu te espero ali. Valeu? Tchau, tchau.